Saudações internautas, sejam muito bem-vindos. Vander Bueno aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre saúde financeira. Eu gosto muito da analogia de que a nossa vida financeira é como se fosse um rio, um riacho, uma nascente. Há pessoas que vão entrar aqui nessa vida herdando grandes fortunas, consecutivamente terão grandes rios, uma fauna, uma flora, uma biodiversidade muito rica e ampla. Outras pessoas vão entrar aqui herdando pequenos riachos, outras pessoas vão entrar aqui sem terra nenhuma. Quanto dirá a água. Quando a gente entra num novo emprego, ou a gente amplia a nossa fonte de renda, seja ela formal ou informal, é como se um afluente entrasse nesse riacho, nessa nascente, e consecutivamente a gente conseguisse um pouco mais de abundância. E uma das primeiras coisas que vem na mente quando a gente consegue novos afluentes é ao que eu vou destinar esses novos recursos, de que forma eu vou explorar todos esses recursos. E aí muitas pessoas vão explorar esses recursos de forma inconsequente. Como que isso acontece? Geralmente, às vezes, a gente pode ter uma grande quantidade de terras e querer destinar 80%, 90% de toda a água desse afluente que está entrando justamente para o plantio. Só que quando a gente faz isso, a gente gera um desequilíbrio no nosso ecossistema, que vai afetar toda a biodiversidade, a fauna e a flora, vai assorear o rio, vai diminuir a quantidade de árvore nas margens, vai diminuir a quantidade de peixes. E uma coisa que a gente deve ter em mente quando a gente começa a fazer essas escolhas é que há tempos de chuva e há tempos de estiagem. Há tempo das vacas magras e há tempo das vacas gordas. Ou seja, para aqueles que conseguem ter uma manutenção adequada de toda a margem do rio, toda a biodiversidade que está ali presente, quando vier o momento de estiagem, não vai passar por dificuldade, porque aprendeu a cuidar de todo o ecossistema de forma ecológica e sustentável, e assim a exploração ela não se torna inconsequente. Agora há outros casos, por exemplo, de pessoas que herdam grandes fortunas, grandes rios, e esse rio, conforme vai passando o tempo, ele vai ficando cada vez menos água, vai diminuindo a quantidade de recursos naturais à sua borda, a quantidade de animais, e consecutivamente a gente vai cada vez mais secando ele, principalmente em períodos de estiagem, igual esse que a gente tem vivido socialmente, em período de pandemia e pós-pandemia. E aí, consecutivamente, claro, tem pessoas que têm grandes prejuízos e o rio seca definitivamente. E o sentido disso tudo é a gente desenvolver habilidades e repertórios de autocuidado e aprender a cuidar das margens do rio, porque mais importante do que a riqueza de todo esse ambiente são as ações que a gente toma para poder não só manter, mas ampliar cada vez mais. E não adianta, por exemplo, pessoas que não conseguem gerir pequenos riachos ou pequenas nascentes, tentar gerir grandes rios, porque às vezes a questão do autocuidado, da preservação das margens vai se aplicar tanto a um quanto a outro. Isso é muito importante a gente ter em mente. Outra coisa que é importante a gente frisar quando a gente fala nesse aspecto é que existem as nossas preferências particulares, subjetivas do dia a dia. Ah, Vander, eu gosto muito de ipê e eu vou plantar apenas ipê nas margens do meu rio. Mas a gente tem que lembrar que os problemas da monocultura pode ser, por exemplo, pragas que podem colocar a perder toda a margem do seu rio, ou pode ter uma variação na madeira, caso algum dia você queira fazer isso de forma exploratória. E o que acontece? A gente entra em períodos ou de escassez ou de vulnerabilidade quando a gente escolhe ter só um tipo de monocultura ou só um tipo de negócio na nossa vida. Então é muito importante que a gente preserve toda a biodiversidade e gere mais riqueza do que ela já tem. Coloque novos afluentes. Gerindo pequenos afluentes com maestria e com êxito, a gente está no caminho correto para gerir também grandes afluentes e assim ficar a cargo de grandes rios. Outro ponto muito importante que a gente deve frisar nesse aspecto é que, diferentemente apenas de poupar os recursos que a gente tem desses novos afluentes, dos nossos rios e riachos, é importante a gente aprender a aplicar esses recursos. Uma coisa é a gente poupar determinada quantia de dinheiro todos os meses. Isso significa que eu estou tendo um comportamento de segurança ali, que pode me gerar alguns benefícios adiantes. Mas tão importante quanto esse comportamento é aplicar todos esses recursos que a gente vai tendo todos os dias. Uma coisa é você ter um pé de piqui e aquele
piqui ele cai ao chão e a gente guarda vários dele, faz uma conserva para quando vier o momento de estiagem. Outra coisa é você aprender a plantar o fruto. Aí você fala, Wander, mas plantar o fruto vai demorar demais crescer a árvore. Mas só vai colher o fruto algum dia quem estiver plantando hoje. E tão importante quanto guardar os recursos que a gente produz é aprender a aplicá-los de forma correta e gerar cada vez mais prosperidade e abundância. Por que é tão importante a gente gerar prosperidade e abundância? Porque a gente tem sempre que lembrar da função adaptativa do organismo ao decorrer da história. Isso faz parte do evolucionismo. O organismo por si só, ele não tem só a função de sobreviver, mas de gerar riqueza, passar o gene adiante e consecutivamente trazer prosperidade. Não é só uma vida de sofrimento, porque tem pessoas que vão dizer, mas eu passei por N estiagens na vida. Mas não se trata de quantas estiagens apenas você passou, é quanto de riqueza você gerou em todos esses processos. Quanto de riqueza você gerou também quando era a época das vacas gordas ou das chuvas. Por que tudo isso é importante a gente saber quando a gente entra nesse aspecto da vida que diz respeito aos nossos afluentes? Para a gente aprender a cuidar, para a gente fazer escolhas melhores todos os dias, para a gente aprender a conter os nossos impulsos quando a gente vai tomar determinadas escolhas e lembrar bem que nesses afluentes existem toda uma biodiversidade que não cabe a nós apenas preservar, mas multiplicar e gerar cada vez mais abundância. Por hoje é só, meus queridos. Satisfação imensa. Até o próximo vídeo.